Olá, muito boa tarde. O retomar de atividade nos vários setores da sociedade passa também pela justiça, com a recuperação de processos judiciais relevantes. Um tema que marca o comentário a assuntos da atualidade neste programa, onde contamos hoje com a presença da jornalista da Renascença, Marina Pimentel. Primeiro espaço para outras notícias, a começar pela Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Perdoar, perdoar sempre. Um conselho do Papa para mudar o mundo, a começar pelo coração de cada um. Ricorda la fine e smetti di odiare. Una bella frase. Ma pensa alla fine. Pensa che tu sarai in una bara e ti porterai l'odio lì. Pensa che alla fine smetti di odiare, smetti il rancore. Pensiamo a questa frase tanto toccante: ricorda la fine e smetti di odiare. Quanta sofferenza, quante lacerazioni, quante guerre potrebbero essere evitate se il perdono e la misericordia fossero lo stile della nostra vita. A Igreja Católica apresentou no Festival Internacional de Cinema de Veneza uma nova plataforma digital que vai oferecer conteúdos religiosos, artísticos e culturais, incluindo o catecismo em vídeo. Entre os temas tratados está a proteção da natureza. Covid-19 ci ha detto che siamo profondamente fragili, non c'è polizza assicurativa che ci possa tutelare da questa sciagura dalla quale dobbiamo cercare di trarre un bene, rivedere profondamente il nostro rapporto con la creazione. Venezia è una città bellissima ed è unica, ma è anche molto fragile, è una città che nasce dall'acqua, che vive nell'equilibrio tra l'acqua e la terra. E quindi credo che sia un valore aggiunto importante quello di poter dare al Festival di Cinema di Venezia di quest'anno anche questa piccola perla preziosa che è la proiezione su un tema così fondamentale. No Vaticano, o Papa voltou a manifestar a sua preocupação com as consequências da exploração da natureza e das pessoas. A receita para os cristãos está em duas palavras: contemplar e cuidar. Chissà contemplare più facilmente si metterà all'opera per cambiare ciò che produce degrado e danni alla salute. Si impegnerà a educare e promuovere nuove abitudini di produzione e di consumo, a contribuire a un nuovo modello di crescita economica che garantisca il rispetto per la casa comune e il rispetto per le persone. Il contemplativo in azione tende a diventare custode dell'ambiente. È bello questo, Ognuno di noi deve essere custode dell'ambiente, della purità dell'ambiente, cercando di coniugare saperi ancestrali di culture millenarie con le nuove conoscenze tecniche affinché il nostro stile di vita sia sempre sostenibile. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Catequistas desafiados à formação contínua. Ser catequista é o percurso que apresenta a transmissão da fé nas contingências da pandemia.
Viseu foi a diocese anfitriã para o curso que visa os formadores de catequistas. Vieram das dioceses vizinhas de Coimbra, Guarda e Aveiro para uma capacitação que prevê a formação de catequistas a nível local. Por isso este curso é importante, porque reúne aqui responsáveis destas 5 dioceses das Beiras para receberem formação, para depois nas suas dioceses irem formar novos catequistas. Eu espero que nesta diocese onde se está a realizar este curso, este trabalho seja feito com muito empenhamento. Eu confio muito no Secretariado da Educação Cristã e da Catequese para poder realizar esta missão. Eu apelo a que todos saibamos, no mundo de hoje, ser catequistas, porque é sermos discípulos missionários. Esta aposta na formação dos catequistas torna-se essencial também nesta ocasião, em que mais pessoas são necessárias para assumir esta tarefa pastoral, em virtude da necessidade da redução dos grupos por motivos de segurança sanitária. E o envolvimento das dioceses é por isso essencial. Isto tem-nos ajudado muito neste intercâmbio das dioceses, porque a última ação de formação aqui em Viseu foi sobre catequese com adolescentes e agora temos 2, 3 elementos de cada uma destas 4 dioceses para apresentarmos o ser catequista, o curso, e também para, com estes responsáveis diocesanos, refletirmos a forma como podemos agora implementar, quer nos arcebispados, quer nas paróquias, o curso ser catequista. Para o bispo responsável pela educação cristã, existem requisitos que são essenciais naquele que se propõe à missão de catequista. A primeira qualidade e fundamental do catequista é ser um bom cristão. Depois é evidente que para este ministério, esta missão nas paróquias, tal como para a formação de um padre, a formação de um ministro da palavra, ou ministro da comunhão, tem de haver formação, também o catequista tem de formar-se em algumas dimensões fundamentais da catequese. Na diocese anfitriã percorre-se um caminho pastoral que aponta a 2023 e que quer sublinhar uma aposta da diocese de Viseu na iniciação cristã. Há muita gente que é batizada, mas não sabe o que é ser cristão. Ser cristão é alguém que optou por Jesus Cristo e se identifica com Ele e depois faz este caminho. E nós, estando a fazer este caminho na iniciação cristã, temos que o fazer pela consciência de sermos filhos de Deus pelo batismo, de vivermos realmente a vida nova pela Eucaristia e depois nos abrirmos à ação do Espírito para Ele nos renovar e nos tocar, principalmente nestes tempos que vivemos de pandemia, para vermos quais são as prioridades por onde nós devemos caminhar para levar o anúncio do Evangelho. Este curso, Ser Catequista, apresenta-se como a aposta mais recente no atual panorama pastoral, marcado pelos desafios dos tempos, mas também pelos condicionalismos de uma pandemia. E, como grande novidade, coloca o formando como o agente da sua própria formação. Tudo está previsto de maneira que o formando possa ter toda uma caminhada pessoal. De qualquer das formas, existem, evidentemente, confrontos com outros colegas em pequenos grupos ou em grupos maiores, conforme as circunstâncias, e, de alguma forma, é também uma própria formação para quem está a formar, porque a pessoa que está a fazer a formação também se mete por dentro de toda a caminhada que propõe àqueles que vai formando. Depois do confinamento, são muitas as paróquias que preparam o arranque da catequese presencial, um passo em que se pede alguma prudência. Deixemos que a escola inicie as suas atividades, as suas aulas, e nós comecemos em meados de outubro ou finais de outubro a nossa catequese, para vermos um pouco como portanto, a escola está a reagir a esta questão da pandemia. Depois, uma outra norma que é fundamental é
um grupo, uma sala ou um espaço. Se o grupo for grande, é necessário dividi-lo. Se não tivermos espaços suficientes, temos de inventar, deixem passar a expressão, outras formas de educar na fé. O que é que eu quero dizer com isto? O normal que seja a catequese presencial. Mas onde não é possível, podemos alternar, por exemplo, a catequese presencial com a celebração da Eucaristia, com as crianças. Onde devemos interessar os pais, para os pais, depois nessa semana que não é presencial, serem eles a fazer com os filhos uma síntese de fé. O Secretariado Nacional de Educação Cristã e o Departamento de Catequese emitiu o documento Orientações para Catequese em Tempos de Pandemia. Nele se podem ver as principais recomendações para este período que se vive. Máscaras, gel, grupos mais pequenos, sessões desfasadas e recurso aos meios digitais são apenas algumas das recomendações para um regresso seguro à catequese paroquial. Em agência.eclesia.pt pode acompanhar estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Falamos agora com Marina Pimentel, jornalista da Renascença. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estares neste programa, precisamente para olharmos este setor da justiça e o que é que setembro trouxe a este setor com o retomar de muitos processos. Trouxe o retomar da justiça presencial, as coisas continuaram sempre a funcionar, mas os julgamentos não estavam a acontecer e a justiça hoje tem outra visibilidade, com processos altamente mediáticos, com crimes gravíssimos de corrupção, que envolvem altas figuras do Estado, do futebol, da magistratura. Temos, pela primeira vez na história, dois ex-presidentes de tribunais da relação de Lisboa, portanto estamos a falar de tribunais superiores que estão a ser investigados. Um deles provavelmente será acusado ainda durante esta semana e, portanto, são coisas graves para as quais todos temos de estar atentos e em relação às quais todos temos de ter um juízo muito crítico. Isso mostra que, de facto, a justiça funciona e para todos? Claro, tem sempre os dois lados da moeda. Que bom que seria um mundo em que estas coisas não acontecessem e não tivéssemos estes processos. Mas, por outro lado, a existência destes processos significa que a máquina de investigação e de julgamento e de condenação, ou de arquivamento, se for caso disso, está a funcionar. E, portanto, isso também são razões positivas que nos têm que levar a acreditar no Estado de Direito. Temos de manter sempre esse, dever de não condenar ninguém antes do processo terminar, por muito que mediaticamente seja difícil essa fronteira. Claro, eu sei que há muito julgamento na praça pública, infelizmente há muita informação que é lançada cirurgicamente para os mídia, exatamente para conseguir essa condenação das pessoas sem as provas apresentadas e sem o contraditório. Mas todos nós, a sociedade em geral, e muito, muito particularmente nós jornalistas, temos esse dever, aliás está no nosso código deontológico, de não condenar ninguém sem até trânsito em julgado da sentença, ou seja, até já não haver mais hipóteses de recurso sobre aquela decisão condenatória. Temos muitas vezes também a ideia de que a justiça, não atinge os mais poderosos, para chamar assim, passa só por casos menores. Estamos aí também a inverter de alguma forma? Sim, eu acho que desde há uns anos, sobretudo com Joana Marques Vidal, houve uma mudança de paradigma e de facto nós começámos a ver poderosos a serem investigados, a ser julgados e alguns a serem condenados. Agora, é evidente que recentemente o Governo apresentou a estratégia para os próximos 4 anos de combate à corrupção e eu debati esse tema num programa que faço na Renascença sobre Justiça e a conclusão, quer dos advogados, no último sábado, quer dos advogados, quer dos juízes,
quer dos magistrados do Ministério Público, é que, no fundo, a estratégia deixava de fora os mais poderosos. Portanto, tudo o que era a cúpula da administração pública, os partidos políticos e a organização política, sim, e as autarquias ficavam de fora também. Ora, a maior parte dos processos de corrupção dizem respeito exatamente às autarquias. Este documento está em discussão pública agora, não é? Está em discussão pública agora e, portanto, é o momento para olhar para ele com algum juízo crítico, embora não tenha muitas medidas concretas. Falta ali muita coisa e uma chamada de atenção importante que estes participantes no programa fizeram, que no fundo são os grandes protagonistas, os grandes atores judiciários, é a falta de meios, não é? Não vale a pena fazer grandes parangonas e fazer grandes documentos de estratégia de combate à corrupção se depois não são dados os meios aos investigadores para fazerem o seu trabalho e para o fazerem em tempo útil. Porque uma justiça num prazo de 15 anos não é propriamente fazer justiça. Pois, esse é o problema. E aí também, por exemplo, os megaprocessos será uma metodologia a rever? Sim, é uma das medidas que consta da estratégia, mas nem sempre é fácil, porque quando há ligações, e é muitas vezes nestes casos de corrupção, há atuação em rede, é muito difícil desmembrar e fazer 20 ou 30 processos a partir dali. Mas, por exemplo, neste caso de que falámos no início, que envolve da Operação Lex, um dos processos já foi dissociado, que envolve o mais recente presidente do Tribunal da Relação, saiu do mega processo, digamos assim, da Operação Lex e vai ser investigado, eventualmente deduída a acusação em separado. Que mudanças é necessário, ou sugestões para este documento, para esta Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, seria necessário avançar? Eu acho que é sobretudo dar meios para que... Resolve-se dessa forma? Os instrumentos legais, no fundo esta é sempre a questão e nós discutimos imensas vezes isso no programa que eu faço. Nós temos leis com fartura que mudamos a miúde e, portanto, o problema não está tanto aí. O problema depois está nas falhas na concretização, sobretudo das coisas. Falta de meios para investigar, falta de meios para fiscalizar, é sempre por aí que as coisas falham. E quem quiser que, de facto, o combate à corrupção não resulte, é de não dar meios a quem tem de o investigar. Isso é... E a investigação não anda para a frente. Não anda para a frente. Por exemplo, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público deu 2 exemplos muito interessantes. Ele não disse quais eram os processos, mas eu posso dizer. Por exemplo, no caso da Operação Lex, esteve à espera 1 ano, eles estiveram à espera 1 ano para ter o software necessário para poder desencriptar o telemóvel do juiz Rui Rangel. Vê o que é que isto significa, 1 ano num processo. E no caso do processo da Caixa Geral de Depósitos, estiveram 1 ano e meio à espera de ter profissionais habilitados, competentes, especializados para poder ajudar na resolução daquele caso. De facto, enfim, para além de todas as causas que levam à morosidade dos processos, mais essas, fica difícil. Claro. Fica muito difícil. Temos ainda também concepções diferentes, por exemplo, a respeito da validade de provas que possam existir, e estou a pensar no caso Rui Pinto. Sim, temos a validade de provas e como é que os juízes interpretam a prova. A questão do que é prova indiciária, que é uma questão que está muito no processo marquês, não é? E que nós estamos agora à espera de uma decisão do debate instrutório, e o que sair dali tem muito a ver com a forma como o juiz vai valorar ou não o que é prova indiciária, e ele tem dado sinais noutros processos e pela declaração pública que fez no final do debate instrutório que não vai fazer um copy-paste da acusação e, portanto, há aqui uma enorme curiosidade e expectativa sobre o que é que ele vai valorar e não vai valorar. A prova indiciária é aquela que não é direta, que conjuntamente com outras provas nos leva a concluir que teria que ter sido assim. Pronto. E depois, no processo Rui Pinto, é outro tipo de coisa, como é que informação que foi recolhida de forma ilícita pode agora vir a constituir prova. Não pode, mas pode vir a ser uma excelente fonte de informação para os investigadores, e nós temos tido notícias quase diárias de que isso está a acontecer.
Há também o acolhimento destas provas de forma diferente de país para país. Sim, é possível, enfim, esta diversidade tão grande? Porque tem a ver com os sistemas jurídicos que cada país tem e o que é que admite como prova e não admite como prova. Agora, eu penso que o que está a acontecer aqui com o caso Rui Pinto, por um lado é evidente que em nome da transparência do Estado é muito importante que estas provas sejam tornadas públicas, mas por outro lado é muito inquietante que se possam subtrair provas desta forma e que alguém possa vir a ser investigado depois com base em provas que foram recolhidas de forma ilícita. E é preciso lembrar que ele está a ser julgado exatamente por isso. Por isso e por um crime de extorsão ao fundo do OIAN. Num olhar mais distante para todos estes processos e para o funcionamento da justiça, a democracia pode estar... A democracia e a sociedade, a convivência em sociedades democráticas, acha que podem estar cada vez mais confiantes na justiça? Eu acho que assim, eu acho que porque nós aí hoje... Aí joga-se um ponto fundamental. Hoje, claramente, a democracia e a justiça acho que funcionam melhor. Agora, há muita coisa a fazer, que passa muito em relação ao problema dos meios, e eu acho que falta muito também, em termos de democracia, no interesse das pessoas, pela política, pelas opções políticas, pelo envolvimento das pessoas nessas opções. Eu acho que os cidadãos não podem colocar-se ao largo dos problemas, dizer a política é dos políticos, não, a política é de todos nós. Todos nós temos que intervir, tomar posição, refletir, criar uma opinião pública crítica sobre as coisas. Acho que isso é fundamental. E fica esse desafio para todos os cidadãos, de todos facto. Nós. Exatamente. Marina Pimentel, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, neste comentário semanal que temos com um jornalista ou uma jornalista da Renascença. Mais logo é na Antena 1 que lhe fazemos companhia pelas 22h45. Até lá, votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.